Olá, tudo bem? Bom, vou começar aqui com vocês hoje a disciplina de parasitologia na MED 7005 e vou apresentar para vocês aqui alguns conceitos iniciais e algumas informações a respeito da disciplina. Primeiro, para mim é um desafio tão grande quanto para vocês, né? Nós tivemos, por força dessa pandemia, uma necessidade de alteração drástica da forma do processo de ensino-aprendizagem. Eu quero exemplificar para vocês, facilmente, como aluno de medicina, que esse é um quadro, um portrait de Rembrandt, que falava de aulas de anatomia. Se tivéssemos hoje que ter essas aulas de anatomia nesse processo, ela seria basicamente assim, numa plataforma virtual qualquer, e obviamente isso levaria dificuldades tanto do professor quanto dos alunos e quanto ao processo. Então, quero começar tratando um pouco sobre as doenças humanas, né? Não parasitologia em si, mas doenças humanas de forma geral. Então, inicialmente, se acreditava que o processo de doenças era por uma causa sobrenatural ou mágica, não se compreendia, não se tinha a ciência para se pensar um pouco sobre o assunto, tá? Então, havia muito dogma religioso, pouca filosofia e pouca ciência, que se acreditava que aquilo era uma intervenção divina. A partir de Hipócrates, então, tivemos uma teoria que relacionava muito o indivíduo e o meio ambiente. E essa relação, já Hipócrates apontava que havia desbalanço nessa relação quando a gente teria algum processo fora do normal, tá certo? Mais à frente, se acreditou muito na teoria dos miasmas, que eram as emanações de corpos mortos, podres, né, tanto animais quanto vegetais, até que tivemos a descoberta, os avanços microbiológicos, em que se tinha uma relação muito clara, direta entre um micro-organismo e uma doença. Mais à frente, passamos a ter a teoria da multicasualidade, em que a gente tinha sim um agente etiológico de uma doença qualquer, mas nós precisávamos de um hospedeiro e tínhamos a interação com o meio ambiente. Então, isso tudo em conjunto levaria ao aparecimento então das famosas doenças humanas. E hoje, a gente tem a chamada teoria dos campos de saúde, que nada mais é do que a teoria da multicasualidade, mas envolvendo também a forma de atenção ao paciente. Isso também tem uma influência muito grande no desenvolvimento desses processos patológicos. Isso é um desenho muito antigo do século XVIII, em que eu acho, na verdade, muito atual. Apesar dele ser extremamente antropocêntrico e colocar o ser humano no centro de tudo, ele coloca muito claramente que o ser humano, ao usar os recursos para a sua vida, o ar, o alimento que estão aí colocados, ele gera esses resíduos. E o acúmulo desses resíduos em volta desse ser humano, ao utilizar esses recursos, ele vai atrair a doença. E isso não deixa de ser errado mesmo nos tempos atuais. Então, o que é o parasitismo propriamente dito? Por definição do professor Luiz Rey, é uma relação íntima e duradoura entre indivíduos de duas espécies distintas em nível histológico. Então nós temos aí, na maioria dos casos, um organismo que é o hospedeiro, no caso o nosso organismo, nós seres humanos, e a gente passa a constituir o meio ecológico onde vive o segundo, o parasito. Então a gente não pode ter uma relação muito íntima, muito cartesiana de achar que o parasita ali está para fazer um mal propriamente dito. Ele está se valendo de um meio, que no caso somos nós. E esse desbalanço nessa relação entre parasita e hospedeiro é que leva à ocorrência das doenças. E quantas são essas doenças? Então mostra um quadro muito interessante publicado por Harris em 2013, em que a gente tem aqui uma série de doenças das quais que nós vamos estudar nessa disciplina, e ele apontava a prevalência em milhões de casos em 2013. Então vejam a quantidade de milhões de pessoas com diferentes doenças parasitárias. E já chama a atenção aqui que muitas vezes nós estamos falando de multiparasitismo. Uma pessoa parasitada por diferentes hospedeiros. E desde 1990, quando se tem dados estatísticos para isso, ele apresenta se essa doença se manteve, se ela reduziu ou aumentou. Então a gente fica muito contente que teve uma redução de 25% nos casos de Ascaris. Mas vejam quanto é a prevalência hoje, mesmo com essa redução de 25%. Então eu vou pedir que vocês depois vejam com calma um pouco dessas doenças aqui, para verem que ainda é um problema muito sério o fato das doenças parasitárias em seres humanos. Quando a gente passa para uma distribuição por países, né, claramente nós podemos ver uma série de doenças aqui ao longo
da distribuição, em que a gente vê a sinalização aqui de países muito pobres. Ou seja, há uma íntima relação da prevalência de doenças parasitárias em relação à qualidade de vida dos povos. Então a gente pode reparar aqui que são raros os países que têm um melhor desenvolvimento que têm essa grande prevalência de doenças parasitárias. Então a parasitologia ela é uma disciplina que vai estar muito focada em doenças que afetam as populações menos favorecidas. E por que afetam? Então, tanto no estabelecimento quanto na propagação de doenças, isso não só parasitárias, nós temos uma série de aspectos que vão estar relacionados. Então não há um aspecto ou um motivo, como querem os políticos de maneira geral, a apontar por que apareceu, entre aspas, essa determinada doença. Nós temos aspectos relacionados ao parasito em si, nós temos aspectos ambientais relacionados à presença ou à distribuição. Vou dar um exemplo, aquecimento global, tá certo? O aquecimento global, ele tem levado à expansão de várias doenças. Ainda assim, nós temos que considerar aspectos econômicos e aspectos culturais. Tudo isso vai estar envolvido nesse estabelecimento e propagação de doenças parasitárias. Veja um exemplo. Essa é uma distribuição hoje da esquistossomose. E a esquistossomose não é somente a esquistossomose mansônica, como a gente vai ver na disciplina, mas eu tenho diferentes espécies de esquistossoma que podem infectar seres humanos. Então, claramente, nós temos uma distribuição tropical e subtropical. Agora, como que isso se expandiu para diferentes países? Quando a gente faz um estudo histórico, a gente vê que muito do tráfico de escravos vindos da África para a Europa, para a América do Norte e América do Sul, nos anos de 1500 a 1900, por exemplo, aqui, eles trouxeram muitos escravos infectados com xistossoma. Então se acredita claramente, se tem evidências científicas, de que houve uma introdução da esquistossomose no continente americano pelo tráfico de escravos. Então há um aspecto cultural, há um aspecto de migração humana que tem que ser considerado. Hoje, várias das doenças parasitárias que nós temos, elas são sim de distribuição tropical ou subtropical. Vejam, por exemplo, no quadro de cima, a distribuição de leishmaniose cutânea e subcutânea, ela tem uma íntima relação com a dispersão do vetor. É uma doença de transmissão vetorial, depende de um inseto que transmite. Então esse inseto, ele não tem condições de viver em ambientes extremos. Já quando a gente vai olhar para a dengue, a gente vê uma distribuição que é muito concentrada em ambientes tropicais e subtropicais. Ela é sim uma doença que ela é relacionada a um inseto vetor, entretanto nós vemos incidências em países não muito usuais. Por que isso ocorre? Nós vamos ver um pouco disso nessa disciplina. As doenças parasitárias têm uma relação direta com o saneamento. Vários de vocês não devem ser de Santa Catarina e ouviram falar muito bem de um estado desenvolvido, de uma qualidade de vida interessante. Vejam, em 2006, uma reportagem apresentava que menos de 11% da população catarinense dispunha de serviço de coleta e tratamento de esgoto. E eu pergunto, aonde vai esse esgoto? Aonde ia esse esgoto? Nossa, professor, isso é 2006, deve ter melhorado bastante. Então vamos lá, a uma consulta neste ano a ver como isso mudou. Então, do total de domicílios, não é população, do estado de Santa Catarina, vejam do total de domicílios, quantos estão ligados a uma rede de esgoto ou uma rede pluvial? Quantos têm fossa cética? Quantos têm fossa rudimentar? E agora veja a quantidade que ainda joga esgoto a céu aberto. Esse é um problema sério. Se você multiplica esse número de domicílios e repara o número de população de moradores nesses municípios, vejam que é mais espantoso ainda, que nós temos uma grande população que tem sim acesso a uma rede de esgoto, mas vezes um contingente populacional que não tem nenhuma ligação a uma instalação sanitária. E aí nós temos a distribuição dessas doenças, a expansão dessas doenças, e eu falo aqui de um exemplo muito antigo, muito mesmo, vamos ver quando chegarmos a falar de malária. A malária, em 1998, vejam que no Brasil, se reclamava que não gastávamos nem 100 mil reais por dia na prevenção da malária. E se tinha todo um aspecto econômico para discutir, um absurdo gastar 100 mil reais por dia em uma só doença. Naquele ano, nós tivemos só de casos novos 400 mil, a maioria na Amazônia. E juntando-se esses casos novos aos casos antigos,
nós tínhamos um gasto diário, à época, de 6 milhões de reais entre tratamento, hospitalização, transporte, medicação e assim vai. Então vejam que o custo do tratamento, da remediação, ele sempre é infinitamente maior do que o custo da prevenção. Só que a prevenção exige trabalho, muito trabalho. E quando a gente vai olhar hoje em dia, nos países que investem no controle da malária, desde 2016, então de 2010 a 2016, nós vamos ver que as barras azuis são os gastos com os países que têm área endêmica de malária, como o Brasil, por exemplo. Mas nós vamos ver que os gastos em bilhões de dólares são enormes em países que não têm a doença endêmica. Então nós vamos ver que França, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Inglaterra são grandes investidores no controle, no estudo da malária, mas muito mais do que o que a gente vê nos países que são endêmicos. Entendeu? Então nós temos um problema que está também relacionado à migração humana. Essas pessoas, elas vêm fazer turismo nos países endêmicos. Nós, dos países endêmicos, viajamos para esses países aqui para fazer turismo, ou para trabalhar, ou para fugir do Brasil, que seja, e nós levamos a doença. Então eles têm uma visão muito diferente da nossa em termos de estudo, de pesquisa científica na área médica. Extrapolando tudo isso, nós temos a epidemia. As epidemias são muito sérias do ponto de vista parasitário. Estamos vivenciando uma agora como por um vírus, mas nós temos uma série de epidemias que são transmitidas por insetos ou de pessoas a pessoas do ponto de vista parasitário, que são seríssimas. Então, do ponto de vista da parasitologia humana, nós temos uma relação parasito-hospedeiro muito antiga. E isso é evidenciado pela chamada paleoparasitologia. Então se tem muito estudo de endoscopia, de retossigmoidoscopia, estudos de imagem em múmias, por exemplo, que revelam aspectos claros da parasitose humana. No total, hoje nós temos 300 espécies de homínidos, dos vermes, 70 espécies de protozoários, dos unicelulares, e mais uma cerca de 280 parasitos são raros ocidentais. Desse conhecimento todo de parasitos, perdão, nós temos mais ou menos 90 espécies hoje que parasitam seres humanos. E temos uma série de outras espécies que são chamadas de parasitos emergentes, ou parasitos exóticos, ou parasitos oportunistas, em que nós temos uma relação de parasitismo sério em seres humanos, que podem ser veiculados por alimentos, por exemplo, como sushi e sashimi, de parasitos que vão afetar seres humanos, que não são parasitos do dia a dia, não são parasitos descritos claramente em livros, que têm uma íntima relação com o comércio internacional, com a viagem e com a imigração de seres humanos. Então, a parasitologia humana tem íntimo aspecto no impacto das populações humanas. Por exemplo, é muito claro que nós vamos ver algumas partes da disciplina, que nós temos um impedimento claro à colonização e desenvolvimento humano, pela presença de parasitoses. A migração humana e animal, ela tem um impacto muito sério na distribuição geográfica das doenças. Hoje o ser humano viaja com muita facilidade, e isso leva a ele mesmo ser origem de surtos epidêmicos, por malária, por exemplo. Então hoje, na medicina moderna, a medicina do viajante, ela tem ganhado uma importância muito grande, porque não é mais aquela doença que no livro diz que aqui não tem essa doença. E nós podemos ter em 24 horas uma expansão de uma doença em função da migração humana. Nós temos aí grandes influências de condições socioeconômicas, culturais e educacionais. Então as calamidades, as guerras, os refugiados, isso tudo tem uma grande influência na dispersão, na incidência e na prevalência de doenças parasitárias humanas. Um exemplo muito interessante disso trata do sistema imune. Mostro para vocês aqui uma parte de um estudo em que fala, que desde o começo do século XX, na maioria dos países industrializados, a maioria dos povos tem reduzido a infecção por parasitos multicelulares, por metazoários, por vermes. E, ao mesmo tempo, se observa um constante incremento no número de reações alérgicas em seres humanos. Então, isso não é observado em países menos desenvolvidos.
Por quê? Porque nesses países continuamos a ter um índice elevado de infecções por parasitos metazoários, pelos vermes. Então hoje se vê que há uma relação na exposição dos seres humanos a esse desafio do sistema imune, que vai fazer com que esse organismo, como o nosso organismo, responda melhor a uma série de infecções, do que você estar vivendo num país em que você não tem essa exposição. O seu sistema imune não é desafiado. Então hoje nós vemos uma atenuação de reações alérgicas em países menos desenvolvidos, e isso está sendo relacionado a maior exposição, nossa, aos países subdesenvolvidos a essas infecções por vermes. Nós vamos tratar de uma série de palavreados aqui nessa disciplina que eu quero chamar a atenção para vocês. Isso está bem descrito na grande maioria dos livros de parasitologia. O Brasil é hoje o país que tem o maior número de livros de parasitologia no mundo, em que eu preciso que vocês tenham uma certa atenção na relação com os termos. Por exemplo, na terceira linha, quando eu falo em infecção, infestação e contaminação. Há uma diferença nesses termos. Se tem usado, mesmo agora na pandemia por SARS-CoV-2, esses termos de maneira errada. Então, por favor, atentem muito a esses termos. A transmissão das parasitoses humanas pode ser feita de diferentes maneiras. Ela pode ser fecal-oral, isso é muito comum, nós vamos ver em várias parasitoses aqui. Pode ser congênita, sexual, transcutânea, vetorial, quando ela alça a mão de um inseto, e na transmissão vetorial ela pode ser tanto inoculativa quanto contaminativa, ou a transmissão acidental. Então, diferentes parasitoses vão ter diferentes formas de transmissão. Isso chama atenção disso tudo porque eu quero tentar imbuir um pouco em vocês a necessidade da gente tentar alterar um pouco a medicina brasileira para preventiva. Ela é muito remediativa, ela é muito passiva, ela espera muito o paciente adoecer ou ter sintomas e chegar no hospital para ela ter uma certa ação. Ela poderia ser muito mais preventiva, muito mais proativa, mas para isso nós precisamos de conhecimento. E há uma grande carência de pesquisa básica e de pesquisa translacional na área médica. É necessário que o médico faça mais pesquisa. É necessário que a medicina brasileira tenha um pouco mais do seu ensino voltado com base na pesquisa. E isso vai ter uma influência muito grande, tanto na profilaxia, quanto na vacinação, quanto no tratamento dessas doenças. Tendo um diagnóstico específico e precoce, nós vamos ter uma capacidade muito maior de controle da transmissão. Nós vamos poder fazer uma vigilância epidemiológica muito mais eficaz. E nós vamos fazer com que a nossa população não sofra da doença. Nós evitaremos que ela tenha doença. Da mesma forma que o estabelecimento, o aparecimento de doenças, ele é multifatorial, o controle também. Não adianta ficarmos fazendo diagnóstico, dando remédio, mandando o paciente para casa, para ele viver na mesma condição, tomando a mesma água, tendo contaminação por esgoto. Nós precisamos ter um approach multifatorial, multidisciplinar, para que a gente precise mudar esse envolvimento da medicina com a população humana. Exemplo prático disso eu mostro para vocês aqui, que é a chamada revolta da vacina. Quando Oswaldo Cruz quis trabalhar com a vacinação contra a varíola, a população se revoltou, incitada por vários movimentos sociais e vários pensadores e várias pessoas na época. Se acreditava que aquilo era uma imposição que fazia mal. E ele simplesmente queria vacinar a população para evitar problemas sérios aqui. Isso foi tão sério no Brasil que nós temos mortos, feridos, foi uma revolta tremenda. Eu recomendo fortemente que vocês leiam um pouco mais sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que é uma coisa relativamente atual, quando a gente quer fazer uma ação em saúde pública e há uma rechaça populacional por desconhecimento na grande maioria das vezes. Mas o que a gente está falando hoje de necessidade de ação, ela é vera. Se vocês acham que parasitologia é uma coisa antiga que está resolvida, eu mostro para vocês. Peço que vocês atentem sempre às datas do que eu estou falando. Vejam, um surto de toxoplasmose em Santa Maria, em agosto de 2018, está sendo confirmado como o maior surto do mundo de toxoplasmose. Isso não é uma doença do passado. Isso não é uma doença controlada que tem solução. Não é, não. Isso é um problema sério.
Nós podemos chegar, por exemplo, a números elevados de malária recentes. E em lugares como Espírito Santo, que não são considerados nos livros atuais como área endêmica de malária. Nós podemos ter, vejam dados de Diretoria de Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, com óbito por febre amarela, o que me envergonha muito como professor e como biólogo e como pesquisador. O Brasil é o país no mundo que mais produz vacina de febre amarela. Ela é eficaz. É inadmissível nós termos morte por febre amarela aqui em Santa Catarina. Bom, tendo dito isso, a metodologia de ensino dessa disciplina vai ter que ser alterada como era tradicional. Vou sim ter algumas aulas teóricas expositivas com vocês, podem ser síncronas ou assíncronas. Recomendo fortemente que vocês leiam o programa de ensino e tudo que eu estou postando no Moodle para vocês. Vou postar com frequência material no Moodle para vocês. Vamos ter alguns estudos dirigidos e vídeos seminários que vocês vão ter que elaborar. E as aulas práticas, que eu não vou poder ministrar no corrente semestre, eu vou deixar facultado e aberto a vocês dessa disciplina desse semestre, que podem tentar fazê-las em 2021, caso isso volte ao normal. Como sempre pergunto, como será a avaliação então dessa disciplina? Vocês terão 2 avaliações teóricas no Moodle. E vocês terão algumas atividades, repito, verifiquem o Moodle hoje para entender que avaliações são essas. E uma dessas é um estudo dirigido e outra em vídeos seminários que vocês vão fazer em grupos que eu já defini e já estão postados lá no Moodle. A participação de vocês na disciplina, a assiduidade, a pontualidade, pode sim valer um ponto extra para vocês lá na média final. Eu vou arredondar a disciplina, a média de vocês a partir dessa observação aqui. A avaliação em segunda chamada, caso percam a avaliação qualquer disciplina, ela é oral como consta no programa da disciplina. E a avaliação de recuperação, que me é obrigado a fazer por força do programa, ela incluirá todo o conteúdo da disciplina e ela não é uma avaliação substitutiva. Deixo essa mensagem para vocês de Albert Einstein, né? Porque a vontade, tanto para esse menino aí quanto para nós, nesse momento de pandemia, ela tem que ser maior, ela tem que ser mais produtiva, ela tem que ser proativa. É uma vontade que nós temos que ter para poder vencer esse momento pandêmico. Conto com vocês, conto com a paciência de vocês, conto com a colaboração de vocês, para que juntos a gente possa tentar fazer uma disciplina produtiva para todos nós. Até mais!